Amigos do Saúde Digital, quando você que é médico, olha para o seu paciente, atualmente o que faz diferença é a adesão, é o engajamento. Numa época em que a inteligência artificial avança cada vez mais rápido, o paciente tende a chegar cada vez mais no consultório sabendo qual é o diagnóstico e sabendo qual é a conduta. E qual é o papel do bom médico nos tempos atuais? O médico que é capaz de engajar o paciente no tratamento. O médico que é capaz de conferir a adesão deste paciente ao tratamento. O médico que é o gestor da saúde do paciente. Esse médico nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Esse médico está próximo do paciente, entregando valor contínuo, constante. Esse médico vai capturar valor, vai faturar e vai ser competitivo no mercado de trabalho. Hoje tenho a honra de receber aqui meu sócio Davi Zanotto, que junto comigo, junto com Osmar Marchiotto, nós somos cofundadores da SD Monitora, que é um software que ajuda na adesão do paciente ao tratamento, na adesão do paciente às condutas, às metas de ação. Nós vamos destrinchar tudo isso aqui hoje. Você vai conhecer como a tecnologia pode ajudar o médico a engajar o paciente. Mas antes, eu quero te falar da imersão da SD Escola, que acontece dias 29 e 30 de novembro, o último sábado e o último domingo do mês de novembro. Lá você vai aprofundar em 5 pilares: gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia, com mentores renomados no mercado, éticos. E nós vamos te entregar ferramentas práticas para você aumentar o faturamento do seu consultório ou da sua clínica. Então, se você já acompanha aqui, gosta do conteúdo do Saúde Digital Podcast, você precisa conhecer a imersão. E eu quero te ver lá no último final de semana de novembro. Então, clica no link que está na descrição desse episódio aqui, você vai ter 10% de desconto. As vagas da turma 3, elas encerraram 40 dias antes. Então, estou te convidando para fazer parte da turma 4 no último fim de semana de novembro. Te vejo lá. Meu amigo Davi Zanotto, um prazer receber aqui. Estamos todos os dias juntos, conversando. É uma grande satisfação ser seu sócio. Somos extremamente complementares. Sim. E é a primeira vez que a gente está gravando um podcast junto. Ó. Olha que legal. Mas me conta um pouquinho aí, conta para o pessoal do seu background, como que a gente se conheceu e tudo mais. Joia. Primeiro prazer, obrigado pelo convite, Lorenzo. Estamos juntos aí desde 2018 que a gente se conhece, né? E agora finalmente um podcast juntos, porque acho que pelo que a gente vem fazendo, está fazendo muito sentido narrar um pouco como que vem a nossa solução de tecnologia hoje para o médico, né? Bom, o meu histórico é de tecnologia, minha formação é em sistemas de informação, fiz em Maceió, sou alagoano, vim para São Paulo no intuito de empreender, porém precisei entrar no mercado de trabalho, trabalhei num banco aqui bem renomado e percebi que, apesar do ambiente ser bom, toda a estrutura de um banco e os benefícios serem muito bons, mas empreender estava realmente sendo a minha necessidade ali, né? Então, várias vezes eu tentei não fazer e tive que voltar para empreender. Então, eu saí, fiz um mestrado em Engenharia da Informação, onde eu aprofundei o conhecimento técnico, tecnológico. E na intenção de empreender, eu também fiz um MBA em Gestão de Negócios para complementar o know-how, para não ficar apenas na parte técnica, né? Dessa forma, empreendendo com a Privio, né, nós nos conhecemos quando você fazia lá o meetup, lá no prédio do Cubo, em que reunia médicos, pessoas de tecnologia e gestores de saúde. E aí caminhamos numa jornada em que a gente viu fazer muito sentido a união dos negócios e abrimos a SD Conecta, depois a SD Escola e agora a SD Monitora, né? Então, esse é o meu background, é uma jornada que eu tenho muito prazer em falar, porque é uma jornada bem vitoriosa até aqui. A gente se conheceu em 2018, em 2021 a gente
nós cruzamos os CPFs, né? Porque unimos forças. Unimos forças, mas a sociedade, gente, sociedade é um negócio que eu falo que sociedade é literalmente igual a um casamento. Eu passo muito tempo com o Davi e depois a gente pode falar sobre isso, sobre sociedade, mas a sinergia e a confiança, ela tem que ser inabalável, porque senão não vai para frente. E aí a história aí mostra que a gente tem superado os desafios e temos feito valer o nosso primeiro acordo lá quando a gente ficou sócio. Que o primeiro era não ferir a nossa amizade, que começou antes da sociedade, e o segundo era não colocar as nossas famílias em risco, para não tomar nem decisões de startupeiros sem planejamento. E a gente tem conseguido fazer isso. Então, vamos lá, Davizinho. Vamos falar da SD Monitora. Vamos. Como eu introduzi aqui no podcast, numa época em que a inteligência artificial vem cada vez mais rápido, você que é colega médico, você já pode perceber isso, como que os seus pacientes estão chegando no seu consultório. Muitos dos seus pacientes já chegam sabendo a conduta, sabendo o tratamento. Você vai falar, mas eu sei que não vai substituir o médico. Tem toda essa conversa, a gente tem que ser claro. Não vai substituir o médico que trabalhar com a inteligência artificial. E não é porque o médico vai perder valor, é porque o paciente não vai enxergar valor no médico. Este é o tempo que nós estamos. Um médico anacrônico que não tiver adequado a esse tempo atual, o próprio paciente não vai enxergar valor nele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O grande diferencial do médico já hoje, Davi, é o médico que é capaz de engajar o paciente. É o médico que é capaz de fazer adesão ao tratamento. Porque teve uma época que o bom médico era aquele que acertava o diagnóstico. Porque ele viajou para a Europa, para os Estados Unidos, ficou num hospital de renome, ele traz e o conhecimento é só dele. Na era da informação, o conhecimento é ubíquo. Todos têm acesso a quase a mesma informação, todos. Poucos podem ter uma informação que não, todos têm acesso. Então, qual que é a diferença que vai fazer? O médico consegue engajar o paciente, que consegue acompanhar esse paciente. E aí, a gente, junto com o Osmar Marchiotto, nós criamos a SD Monitora. E eu queria que você falasse primeiro desse problema, do engajamento, do problema de o médico recebe o paciente, faz a consulta e o desafio dele voltar com os indicadores de saúde combinados. E o problema ele passa muito pela realidade da nossa sociedade, né, Lorenzo? Então, o paciente vai na consulta, o médico já sabe diagnosticá-lo e já explica para ele o tamanho do problema e explica o que esse paciente tem que fazer para sanar esse problema. E muitas vezes envolve uma mudança de estilo de vida. Porém, nos momentos atuais em que a velocidade de novas informações é tão rápida e os algoritmos de redes sociais são tão eficientes para te prender dentro dele, a gente vem vendo uma sociedade cada vez menos obediente ou disciplinada, né, de encarar desafios de mudança de hábitos e de estilo de vida, que são árduos de serem implementados, mesmo você sabendo que aquilo é o que vai te fazer bem, é o que vai te tirar do estado de doença que você está caminhando, ou de perda de qualidade de vida, para te posicionar bem nesse sentido. Então, é um desafio enorme. E aí, o que acontece? O paciente ele vai na consulta com o médico e o retorno dele é dali a 30, 45 dias. E aí, o médico passa toda a orientação para esse paciente do que ele tem que fazer. Parar de beber, diminuir o cigarro, dormir mais cedo, maior qualidade de sono. E só dali a 45 dias, esse paciente retorna e o médico pergunta, e aí, você fez tudo que a gente combinou? E o paciente vai dizer, eu até comecei, mas depois desengajei. Então, de fato, o maior problema hoje é o engajamento do paciente, porque o conhecimento ele está na mesa, ele é conversado. Mas como que você influencia esse paciente a, de fato, seguir o que foi combinado é o que está na mesa. Então, o comum que a gente vem observando é que os pacientes eles até têm a boa intenção no começo, então logo após a consulta,
ele aplica o que o médico está falando, ele busca aplicar, mas a mudança de rotina às vezes é muito grande, né? Então é muito desafiador. Esse paciente ele precisa mudar hábitos de alimentação, então para isso ele precisa mudar as compras no supermercado e ele precisa ir comprar todo fim de semana. Não pode faltar, senão vai falhar o cardápio da semana. Então quer dizer, ele precisa entrar realmente numa rotina de motivação e de disciplina que normalmente esses pacientes desengajam, tá? Então, acho que esse é o principal problema hoje, e aí principalmente em doenças crônicas, né? Porque doenças crônicas como obesidade, por exemplo, você precisa ter um tratamento, um acompanhamento, uma mudança diária, né? A gente já ouviu alguns relatos aqui de pacientes, o pessoal que está assistindo certamente sabe, que ele vai, aplica a canetinha, ele perde peso, perde 30 quilos e depois de 3 meses ele começa a ganhar tudo de novo. Por quê? Porque ele não mudou o hábito, não mudou o estilo de vida, o comportamento dele é o mesmo. Então o remédio ele não vai curar uma doença crônica, né? Ele vai sim ajudar a impulsionar, mas o problema hoje é o engajamento desse paciente. Aí como é que a gente engaja? Se a rotina do médico é tão corrida, ele precisa atender vários pacientes por dia, ele tem uma vida pessoal e ainda tem que mandar o WhatsApp, enviar áudio, conversar com esse paciente, ligar para o paciente. Fica meio impossível de conseguir acompanhar esse paciente como, de repente, esse médico gostaria de acompanhar, né? Perfeito. E o Bruno Halper, né, que é o embaixador da SD Monitora, tem uma aula dele lá dentro do nosso curso de planos de acompanhamento, em que ele fala que um dos momentos mais emocionantes da carreira dele foi quando ele estava numa mesa com um dos criadores, um cientista criador do inibidor de GLP-1, né, essas canetas emagrecedoras. E esta pessoa, esse cientista, ele argumentou, o Bruno Halper, que o problema é que as drogas vão evoluir cada vez mais rápido e elas estão muito boas e isso vai trazer, melhorar desfecho desde que haja engajamento do paciente. Que o diferencial vai estar no engajamento, na adesão. E aí esse cientista levantou e falou, eu queria parabenizar porque é exatamente isso. Com a tecnologia medicamentosa, sem o engajamento, a gente não consegue mudar a história da obesidade na sociedade atual. E aí, eu quero que você me conta para a gente como que a tecnologia pode ajudar. Como que a tecnologia retira atritos e melhora processos para ajudar o médico a engajar o paciente entre consulta e retorno? Então, quando a gente fala de tecnologia para ajudar o médico, para ajudar o paciente, a primeira coisa que vem em mente é construir, produzir um aplicativo, né? E a gente fugiu desse racional, a gente não optou por ir por esse caminho. Por quê? Porque, gente, as pessoas estão saturadas de instalar aplicativo e de chegar a notificação no celular para você entrar e responder, e muitas você nem vê que chegou, né? Então, a solução que eu acredito é que o aplicativo não resolve. Então, onde que estão todas as pessoas no Brasil hoje se comunicando? É no WhatsApp. Então, o WhatsApp é uma ferramenta que a gente entende como o melhor catalisador de uma conversa, né? De uma interação entre a tecnologia e uma pessoa, né? No caso, o paciente e o médico também. Dessa forma, quando conversamos com o Osmar, né, nosso sócio na solução, o que ele trouxe? Ele trouxe aqui uma realidade de mudança de estilo de vida, né, de técnicas de mudança de estilo de vida, com o seguinte contexto. Se eu acompanho esse paciente com accountability, que o Bruno Halper trouxe, sabendo o que ele está fazendo diariamente, eu consigo ajudar mais esse paciente, sem me tomar tempo. E nem tomar tempo do paciente, porque o paciente vai responder intuitivamente. Ele abre o WhatsApp para responder alguém, ele viu que chegou uma mensagem, ele responde. Então, o que nós fizemos? No SD Monitora, toda sexta-feira, o paciente recebe uma mensagem no WhatsApp dele, do contato SD Monitora, perguntando qual que é o peso dele. Então, ele tem uma balança em casa, ele se pesa. Quando ele abre o WhatsApp, ele vê a mensagem do SD Monitora, ele aperta em responder e ele coloca o número do peso dele.
Ao fazer essa ação, a gente já plota um gráfico, a gente já tem um gráfico desse paciente que fica disponível lá para o médico no SD Monitora. Tá? Então, o médico não está olhando isso todo dia, né? Mas quando o médico senta para olhar o paciente dentro do SD Monitora, ele vê o gráfico de peso semana a semana e o resultado que esse paciente está tendo. Mas tudo bem, aí a gente está falando de monitorar o peso, né? Mas a gente estava falando como que o médico pode ajudar o paciente a mudar comportamento, como é que ele muda de hábito. Então, a gente recomenda que esse médico crie metas de ação para o paciente. E dentro do SD Monitor ele faz isso. Então, o médico, durante a consulta, até voltar um pouco, né? Como é que funciona assim, a rotina, né, que o médico executa, os nossos clientes? O paciente vem para uma consulta, vamos pensar num cardiologista. O médico identifica que esse paciente está com obesidade. O médico identifica que esse paciente tem um potencial de aderir ao plano de acompanhamento que ele pratica, que ele oferece, onde ele cuida do paciente de forma longitudinal. O paciente contratou o plano de acompanhamento dele, ali ainda durante essa consulta, o médico abre o SD Monitora e combina com o paciente quais são as metas de ação. Então ele vai chegar para você, por exemplo, e vai dizer: Lorenzo, olha, você precisa sair do sedentarismo. Como que você acha que consegue sair do sedentarismo? Porque o paciente tem que ter o sentimento de autoeficácia, né? Então tem que vir dele. E aí combinar com o médico para criar o compromisso. Então você vai dizer: então eu vou fazer musculação 4 vezes por semana. Tá bom, então você vai fazer musculação 4 vezes por semana, mas quais dias exatamente? E em que horário? Então, segunda, quarta, quinta e sexta. Segunda, quarta, quinta e sexta. Às 8 da manhã. Ok. Então, o médico rapidamente cadastra isso no SD Monitora e toda segunda, quarta, quinta e sexta, 8 da manhã, o paciente vai receber uma mensagem no WhatsApp. Olá, Lorenzo. Chegou a hora de acompanharmos a meta de ação musculação. Você realizou ela hoje? E aí o paciente responde se sim ou não. E não é um chatbot, tá, pessoal? É um formulário estruturado do WhatsApp também, que a gente vê muito pouco por aí, mas a gente utiliza dentro do SD Monitor. Então, tem um botão que o paciente aperta em responder, abre um formulário, ele diz que sim ou que não e envia. Feito isso, a gente já tem todo um painel com um relatório de engajamento desse paciente com cada meta de ação. Então, aí a gente volta para o problema, né? Qual que é o problema que a gente estava falando? É o paciente engajar com o plano que foi estruturado, certo? Dentro do sistema, a gente consegue ver em tempo real qual é o percentual de engajamento desse paciente com o plano e com cada meta de ação. E aí, o que costuma acontecer? Vou pegar o exemplo do Dr. Osmar. Toda sexta-feira ele para a rotina dele ali de 7 às 9 da manhã e ele entra em cada paciente dentro do SD Monitor e dá uma olhada. Esse paciente ganhou peso, esse paciente perdeu peso. E o engajamento? Essa semana eu estou vendo que o Lorenzo, que falou que faria musculação 4 vezes por semana, ele não fez nenhum dia. Espera aí. Aí ele já vai, manda um áudio para esse paciente. Ô, Lorenzo, tudo bem? Cara, tô vendo aqui que você não fez musculação essa semana. Aconteceu algum problema? Como é que tá a sua rotina, seu dia a dia aí? E, por consequência, eu vejo que você ganhou aqui 400 gramas essa semana. Fala comigo, a gente precisa mudar essa meta de ação? Ou você está em férias, ou você adoeceu? E o relato que a gente ouve é que o paciente, quando recebe essa comunicação do médico proativa, ele fica muito espantado positivamente por perceber que, de fato, ele está sendo acompanhado, de fato, ele está sendo cuidado, mesmo fora do consultório. E aí esse paciente interage com o médico e retoma o engajamento. E o mesmo contrário. Quando o paciente está indo bem, o médico manda a mensagem: cara, continue assim, parabéns, faz o reforço positivo para impactar no engajamento desse paciente. O feedback positivo, né? Então, tudo isso baseado em técnicas de mudança comportamental, que tem evidência científica e que ajuda o paciente a engajar nas metas de ação, que somadas ao tratamento medicamentoso, o desfecho é bem melhor. E não é só melhor porque a gente está falando. Os artigos científicos mostram que pacientes que têm accountability, prestação de contas, para profissionais de saúde ou médicos, e que são monitorados em doenças crônicas, eles têm um melhor desfecho. Essa aula, inclusive, é dada pelo Bruno Halpern dentro do nosso curso.
E Davi, o médico, né, o Osmar que você citou, ele gasta menos de 5 minutos para dar esse feedback para o paciente. O Osmar hoje eu acho que tem cerca de 40 pacientes em planos de acompanhamento. Então, ele gasta menos de 5 minutos por semana para olhar todos os dados dentro da plataforma e mandar um áudio para o paciente. Por sua vez, o paciente está tendo contato com o Osmar todos os dias, porque existe uma tecnologia que retira atritos, melhora processos. Dentro do WhatsApp, não precisa baixar aplicativo, em que aparece lá Dr. Osmar mandando uma mensagem para o paciente, perguntando se ele foi na academia ou não. E toda sexta, um áudio do Osmar falando que se ele está bem ou se ele não está bem. Mas ele ganha mais por isso? Sim, quando você entrega valor, você captura de valor. A única coisa que justifica o preço é a entrega de valor. Para esse monitoramento, o Osmar vende um plano de acompanhamento. Eu vou continuar cuidando da sua doença, vou continuar cuidando dos seus remédios que você tem que dar, mas agora eu vou monitorar a sua saúde. Tem essa plataforma que é SD Monitora, que vai ficar em contato com você. Tem uma consulta com a nutricionista, uma consulta com o psicólogo. Eu fecho aquele plano que dura 12 meses, o paciente me paga por mês e eu gasto muito pouco tempo investindo de fato naqueles indicadores que vão fazer a diferença para o paciente e estou sendo monetizado por isso e ajudando o paciente. Os pacientes ficam muito satisfeitos porque eles têm o médico deles, o médico da confiança, monitorando, gerenciando todo o processo. A SD Monitora, pessoal, é uma parte, é uma fatia dentro dessa pizza. A pizza toda é o acompanhamento longitudinal, que o médico precisa vender para o paciente e o paciente quer comprar. Quando ele vende o acompanhamento longitudinal, ele tem receita previsível, porque o médico passa a receber por mês, ele tem satisfação do paciente. E a SD Monitora é a parte de dados que mostra que acompanhar o paciente e mostra os números do acompanhamento. Então, você citou quando cai o engajamento, o peso sobe. Exatamente. Mas só pode fazer isso para obesidade? Não. Para toda doença crônica que tem que ser monitorada, o SD Monitora vai ser uma fatia dessa pizza. A pizza toda é o plano de acompanhamento ou acompanhamento longitudinal. E aí, Davi, conta para mim exemplos aí você já trouxe o Osmar, mas outros exemplos de colegas nossos que estão fazendo. Você está muito em contato com os médicos. Traz uns exemplos aí para a gente. Boa. A gente tem casos em que tem pacientes que já perderam cerca de 50 quilos, né, que vinham com obesidade. E o curioso é que às vezes a gente pensa, nossa, o paciente tem que estar 100% engajado com o que foi combinado na consulta, né? E o que a gente vê estatisticamente no software é que não. Se o paciente fizer metade ali do que está combinado, o resultado já vem, sabe? Então, 50% de engajamento do que foi combinado já traz o resultado para esse paciente. E o que a gente vê também, você citou sobre a fidelização, né, desse paciente com o médico. A gente tem casos aqui de médicos que combina de correr junto com o paciente. Então, como cria-se uma relação bem mais próxima, ao mesmo tempo que não ocupando mais o médico e o paciente vão correr juntos, geram a mídia no Instagram também, que atende à divulgação de todos, no sentido de que o paciente de fato está engajado e ele fica muito comprometido com o médico, né? Ele está muito comprometido com ele próprio, é claro, mas essa questão de ele ter ali um treinador, então um médico agindo como um treinador, cuidando da saúde dele, traz um relacionamento diferenciado. E o resultado disso vem na previsibilidade de receita para o médico, porque até hoje não existe uma propaganda melhor do que o boca a boca, né, Lorenzo? E aí esse paciente ele sai comunicando aos seus colegas que esse médico faz esse tratamento e foi assim que ele obteve o resultado, né? E sem citar nomes, é claro, mas conta aí
os campeões lá dos nossos clientes, quantos pacientes eles têm em plano de acompanhamento. Porque a pessoa que não está acostumado com essa lógica Sim. de plano de acompanhamento, ele pode achar que ele está pegando mais trabalho para ele. Então, fala, isso não é escalável. Gente, isso é muito escalável, com qualidade e com satisfação dupla. O paciente está mais feliz e o médico está mais feliz por entregar saúde para o paciente. É como se ele deixasse de ser o Charlie Chaplin dos tempos modernos, apertando parafuso, onde ele olha só para a doença e ele pode participar da evolução de saúde do paciente. O médico clínico, geralmente que cuida de doenças crônicas, ele tem muita dificuldade em tangibilizar a entrega de valor. Porque, através de consulta e retorno, é difícil você tangibilizar o benefício que você fez. Você consegue, é claro, mas é difícil, porque às vezes esse paciente não volta e você não o acompanha. Diferente de um paciente cirúrgico, que você vai lá e tira a vesícula dele, tirou a pedra e acabou, né? O plano de acompanhamento, que é este sistema que a gente está apresentando, ele oferece para o médico a tangibilização da entrega de saúde. E o médico deixa de ser um curador para ser um cuidador. Ele deixa de curar apenas doenças, até porque as doenças crônicas não têm cura, elas precisam ser controladas, e passa a cuidar da saúde como um todo. E olha como que isso é poderoso, porque o médico é quem conhece da jornada como um todo. O médico, pelo seu conhecimento, ele conhece profundamente da história, da trajetória e da jornada do paciente. Ele sabe o que faz bem e o que faz mal. E quando o paciente vê o médico se colocando neste lugar, é um caminho, é um casamento muito genuíno, porque a autoridade do médico continua. A autoridade do médico permanece cada vez mais forte, porque há, de fato, entrega de cuidado. E você, citando esses exemplos aí, eu queria que você falasse desses números, de quantos pacientes tem, para a gente entender o quanto isso é útil, é eficaz e é ético. Só complementando a sua fala, Lorenzo, a tecnologia, ela é meio, né? A tecnologia é meio. Então, de fato, o paciente ele se compromete e ele se realiza nessa relação com o médico, né? Então, a gente vem com a tecnologia aqui para viabilizar que o médico consiga alcançar mais resultado, entregar mais qualidade para esse paciente, né? Nesse sentido, inclusive, até por que a gente se diferencia, né? Você vai ver alguns treinadores de plano de acompanhamento, ou até se você for por conta própria tentar algumas técnicas de mudança de hábitos, de comportamento, eles vão te passar uma planilha para você monitorar hábitos, eles vão te passar para você anotar no caderninho. E, cara, é extremamente difícil você conseguir ter essa disciplina de ir, abrir uma planilha, mexer numa célula e voltar e ver o acompanhamento, né? Então, o nosso desafio do lado de cá é estar conversando com esses médicos e com os pacientes. Toda semana a gente tem uma meta de entrevistas com médicos semanais para aprofundar na realidade dele, entender como que esse médico trabalha hoje, se ele já vende plano de acompanhamento, se ele não vende, como que ele vende. Aí a gente conta o benchmarking, né? Diz, olha, tem médico fazendo assim, tem médico fazendo desse outro jeito, que você pode aprimorar no seu processo. E o formato que a gente encontrou é esse. Tá no WhatsApp, monitorar meta de ação, pegar monitoramento do peso. E aí o que a gente vem observando? Cada vez mais, tanto médicos quanto pacientes pedem para mais dados serem monitorados, né? Mais dados serem visíveis a esse médico. Então, por exemplo, eu estou aqui usando um smartwatch que ele está monitorando sono, frequência cardíaca, meus exercícios, quantidade de passos e tudo mais. E aí a gente entra no cenário que você trouxe, né? A gente não pode, é uma premissa, fazer com que o médico trabalhe mais para entregar esse resultado. Então, a gente tem que entregar isso para o médico pronto para que ele fale com o paciente o que precisa ser falado e a gente continue agindo só como meio para viabilizar essa consulta excelente do médico, né?
Então, a gente pode falar mais para frente o futuro do SD Monitora, para onde a gente está indo, né? Mas a verdade é que de tecnologia hoje existem muitas métricas para serem coletadas e disponibilizadas, e o médico é a melhor pessoa para fazer essa leitura junto com o seu paciente, né? Eu mesmo sou paciente e tenho tudo traqueado, né? Tudo está sendo registrado, mas eu não sei fazer a leitura desses dados, né? Eu não tenho essa expertise. Quem vai ter é o médico para me guiar e aí sim melhorar a minha jornada de saúde. Mas voltando aqui para os usuários, né, os clientes do SD Monitora... Quem tem mais pacientes cadastrados, quantos pacientes eles têm? Perfeito. A gente tem médicos, acho que quem está em primeiro lugar... Top 3. Quem está em primeiro lugar hoje está chegando em 50 pacientes, depois 40, depois 35, e aí tem médico brigando aí nessa casa dos 30 e poucos pacientes. Então, veja bem, o primeiro lugar, ele tem 50 pacientes pagando uma mensalidade recorrente para receber esse cuidado. Como eu disse, uma fatia SD Monitora, a pizza inteira chama plano de acompanhamento. Você que me acompanha aqui, você sabe o quanto eu tenho falado disso aqui. A gente vê isso na prática. E o quanto o plano de acompanhamento é uma saída ética, eficaz e baseada em evidências para aumentar o faturamento do médico, para aumentar desfecho em saúde e o próprio sistema de saúde vai se beneficiar porque você está reduzindo sinistralidade. Tudo isso é possível desde que o médico entenda que a lógica dele é cuidar e não apenas curar. E neste contexto, nós, enquanto tecnologia, nós temos que tirar trabalho do médico e melhorar processos para ele. Aí você já disse, vamos entrar agora nas funcionalidades, a gente já está plugado com o smartwatch da Apple, né, com o Apple Health. Então, todos os dados, se o paciente tem um Apple Watch e monitora tudo que você já sabe aí, quem tem o Apple Watch, sono, gasto calórico, quantidade de passos, que mais? Cada exercício que você fizer, duração... Duração da atividade física, o médico já vai receber no painel dele, lá no SD Monitora, a atividade deste paciente. Para quê? Para gerenciar, para dar atenção, para dar feedback e continuar esse acompanhamento longitudinal. Além da integração com o smartwatch, a gente está indo para facilitar o relatório para o médico. Explica essa parte. Boa. Então, a nossa preocupação é manter a eficiência do médico, né? E a gente precisa aumentar a quantidade de métricas que a gente coleta desse paciente para que o acompanhamento seja cada vez melhor. Então, já integramos com o iPhone. O próximo passo é integrar com o Android também. E aí, como esses smart devices, eles mandam para o aplicativo principal do iPhone e do Android, a gente já vai cobrir boa parte desses wearables, né? Então, anéis, relógios, a gente já consegue cobrir para mostrar esses dados de cada paciente para o médico, desde que o paciente tenha o dispositivo. No entanto, se você dá mais métricas, o médico vai precisar de mais tempo para analisá-las, né? Então, a próxima entrega que a gente vai fazer com inteligência artificial é fazer a análise desse paciente com base nesses dados que foram obtidos, capturados, e aí fornecer para o médico em um parágrafo o que é que ele precisa falar com aquele paciente agora. Insights, correções de rota, reforço positivo. Então, o paciente desengajou. A gente já manda um alerta, olha, estou vendo que o paciente está tendo menos passos que o normal. Esse paciente, a qualidade de sono dele nos últimos 3 dias ficou ruim. Dessa forma, a gente consegue direcionar o médico para conferir a informação, construir o racional dele, mas dados confiáveis para que ele possa direcionar esse paciente. E aí sempre pensando na comunicação entre o médico e o paciente. Esse que é o objetivo final, né? A gente é o meio para o médico falar com o paciente. Então, a gente ajuda, inclusive, dizendo o que precisa ser falado, né? Perfeito. A gente está gravando esse podcast no final de agosto. Isso aqui no final de setembro, essa funcionalidade já vai estar no ar. Então, se você está escutando esse podcast depois de final de setembro, outubro, a SD Monitora já está funcionando com a inteligência artificial, sim, dando insights
para o médico gerar o feedback para o paciente e dando insights para o paciente através de uma retroalimentação positiva quando ele alcança as metas. Então, a IA apoiando o médico e dando suporte, retroalimentando e motivando o paciente a ficar aderente às metas de ação. É isso. E como que a gente prioriza, né, as funcionalidades que a gente vai colocar no ar? É justamente conversando com esses médicos que a gente tem a meta semanal e analisando o que está funcionando, o que não está funcionando, para onde que o mercado está indo. Então, como próximos passos, a gente pensa em agregar a interação com o paciente. Então, ele poderia mandar uma foto de um prato para a gente ajudar nessa análise. A gente vai fazer o monitoramento da pressão arterial. Então, a gente vai montar o gráfico de pressão arterial para o médico acompanhar desse paciente. A gente vai acompanhar cintura abdominal, a glicose. Tudo isso vai estar disponível lá no painel para o médico poder conseguir conversar com esse paciente. E aí você tem esse casamento do médico se colocando no lugar de um gestor de saúde do paciente, onde ele faz a sua atividade chave, que é prescrever medicamento e cuidar da doença, mas também monitorar e ser um gerenciador, ser um administrador do que faz o paciente ter melhores desfechos. O papel do médico, quando ele ocupa esse lugar, é valiosíssimo. Ele gera muito valor e ele, com certeza, ele está próximo do paciente e ele vai capturar valor. Então, essa é o que nós acreditamos. E legal que a gente está em toda a jornada desse médico, né? A gente tem a imersão em que ensina o médico a se enxergar como um negócio, onde a gente mostra para ele o que é custo de aquisição, o que é LTV, o que é marketing. A gente tem um curso de plano de acompanhamento. Então, se o médico é um médico clínico que trata doenças crônicas, ele sabe e ele já está cansado de saber que doença crônica não se resolve com consulta e retorno. Então, a gente ensina ele a montar um plano de acompanhamento. Esse médico que tem plano de acompanhamento, a SD monitora, encaixa como uma luva, porque vai ser uma fatia dentro do todo, que é, por si só, o plano de acompanhamento. E como que você vê aí futuro, assim, além de roadmap, como que você acha que a gente vai evoluir como um todo no sentido de monitoramento desse paciente? Olha, Lorenzo, eu acho que existe ainda um desafio de mercado também, porque já existem os wearables, né? Mas nem todo paciente tem acesso a eles. Então, eu acredito que o mercado precisa evoluir também, barateando esses produtos. Já existem produtos bem baratos e eu acho que o médico vai ter que direcionar esse paciente a aderir a esses dispositivos. Porque de tecnologia, o core, né, o núcleo é esse, é coletar os dados do paciente, destrinchar ele para o médico e o médico fazer a interação com esse paciente, explicar para ele como evoluir, tá? Então, eu acho que o maior desafio agora realmente é conscientizar esse paciente de ter um dispositivo de monitorar a sua própria saúde. E aí, eu acho que vai em cascata, a mudança de hábito ela vem junto com esse acompanhamento do médico, com as mensagens no WhatsApp para ele ter como lembrete. E aí, o legal é que o resultado vem. Então, o resultado é visível, né? Uma pessoa que fica 2 meses numa academia, ela já vê a mudança no corpo. Então, vai tendo reforço positivo não só do que o médico está te falando, mas de você próprio relatando a melhoria no seu dia a dia, né? Então, eu vejo como é um caminho sem volta, assim, o mercado de wellness, ele vem em crescimento acelerado, né? Então, isso mostra que, de fato, as pessoas estão se conscientizando para essa necessidade e estão começando a se mexer, a mudar, o que mostra que, inclusive, para o médico que ainda não tem um plano de acompanhamento, a hora de começar é agora. O melhor dia foi ontem, o segundo melhor é hoje. E você pode contar com o SD Monitora para viabilizar o monitoramento desse paciente sem impactar na tua rotina, né? Você vai precisar só de
uma horinha ali numa sexta-feira para revisar teus pacientes e falar com eles. E essa hora sendo muito bem paga. No nosso curso, a gente entrega, inclusive, a gente ensina o médico a precificar, a colocar tudo na conta, porque essa hora tem que ser bem paga, porque ele vai entregar valor, então ele precisa capturar valor. E esta questão do acompanhamento longitudinal é um caminho sem volta. Se você começar a estudar o mercado de wellness, bem-estar, cada vez mais o cidadão comum está gastando ou investindo uma maior parte do seu orçamento em autocuidado de saúde. O que quer dizer que não importa onde você está, em qual região do Brasil você está, você vai ter uma população mais disposta a investir mais uma fatia do seu orçamento, share of wallet, né? O percentual do orçamento que ele investe com autocuidado e saúde, ele está disposto a pagar. Existe todo um movimento que ele é liderado, ele é capitaneado pelo tratamento da obesidade, que culmina com o autocuidado e o bem-estar. Assim como a gente já venceu etapas, por exemplo, do tabagismo, a gente já teve época que era tabu fumar, então fumar era, ou melhor, era vergonha fumar, a gente consegue vencer barreiras culturais. E a gente está entrando nesta onda, nesta jornada do autocuidado. É só você olhar para as academias perto da sua casa. Sim. É só você olhar para quantas academias novas abriram perto da sua casa. Ah, mas é modinha, é modinha. Não, essa modinha não é. Olha, estude o negócio Smart Fit. Eu sou cliente Smart Fit e amo. Então, é uma potência que está cada vez mais cheia. Então, não é uma modinha. E você vai no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, o que aumentou de coaches, né, de treinadores, guiando as pessoas a fazer exercício lá dentro, né? Outra novidade que eu vi essa semana, o pessoal agora está organizando baladas de manhã, sem bebida alcoólica, para fazer atividade física. Dezenas, centenas de pessoas na praça, DJ tocando, banquinha de bebidas não alcoólicas e o pessoal fazendo exercício, e essa é a balada agora. Então, comprova, né, que de fato a gente está vivendo uma mudança para o bem. Que veio para ficar e que não é uma tendência, uma modinha, uma ação eficaz. E você, médico, você precisa estar atento a essa mudança. Você precisa estar atento a essa mudança da população, de comportamento da população. Quando eu falo que... quando eu dou uma aula lá na imersão sobre vendas, e eu justifico que o médico precisa vender, o item principal que requer que o médico venda é a mudança do comportamento do consumidor, que é o paciente. O paciente está mudando o comportamento. Então, se prender a uma máxima, a um mecanismo de antigamente, não vai trazer o resultado que você espera. E é muito legal estar participando disso, vivendo essa geração, porque essa é uma geração que tende a ser mais saudável, que tende a dar mais valor para as condições de saúde. Agora, aonde que está o médico pode enxergar tudo o que está acontecendo, avanço da tecnologia, mudança de comportamento do paciente, que cada vez está mais exigente, sim, né? O Dr. Google, agora é o Dr. ChatGPT. O paciente está cada vez mais exigente, cada vez mais informado. O médico pode enxergar isso como tá muito ruim isso. Uma ameaça, né? Uma ameaça. Eu gostava de antigamente, onde que eu era autoridade. O médico pode enxergar, cara, se eu fizer mudanças, eu continuo sendo autoridade. Porque eu estou entregando cuidado, eu estou cuidando. E esse paciente que estuda, que vem tão preparado para a consulta,
De repente ele está pronto para tomar a decisão de ir para um acompanhamento longitudinal, porque ele já está comprometido com a melhora dele próprio, da qualidade de saúde dele, né? Então, de fato, é aprimorar o serviço para agregar mais valor para esse paciente, né? É sensacional. E uma dica, se você está achando isso muito distante de você, compre um smartwatch. Eu tenho o meu aqui, o meu Garmin. É impressionante como isso mudou os meus hábitos. Porque ele monitora e tem... aliás, posso até gravar uma aula sobre isso, que é uma palestra que eu dou, sobre as evidências científicas dos smartwatches. Hoje não existe mais barreira de acurácia, de assertividade. Essa barreira já foi vencida. O que os smartwatches entregam com artigos científicos de alto impacto já mostram que a acurácia, a medição está adequada. Existem outras barreiras, que é a barreira do preço, a barreira de distribuição, a barreira de interoperabilidade, porque isso não está integrado aos prontuários. Mas eu queria te fazer um convite. Você que é médico, busque isso, tente fazer... Eu já vou te falar, eu não gosto do Apple Watch, você tem Apple Watch, porque a bateria dura muito pouco, e aí você não engaja. O Garmin, ele dura 7 dias, eu não estou ganhando para ninguém, mas... Fazendo o contrapeso, eu engajo. Tá, mas você realmente engaja que... Tem que ter a rotina de carregar todo dia, né? Tem que ter a rotina de carregar. Cada 30 horas. Mas busque uma ferramenta, busque hackear isso. Busque entender como que funciona isso primeiro para você. A gente vê que os médicos, nossos clientes na SD Monitora, que mais performam são os médicos que fazem primeiro neles. Sim. E quando eu estou falando fazer primeiro, não é que você precisa virar um triatleta, você precisa ter um corpo IMC 19. Não é isso. Você precisa estar nesse caminho, nessa jornada. Então, a minha dica é busque esses devices, busque monitorar as suas condições de saúde para você entender como que impacta na sua mudança de estilo de vida. E aí sim você vai entender como que mudou você e você vai entender o poder que você tem. E é poder mesmo, o poder que você tem de influenciar positivamente o seu paciente para ele mudar estilo. Inclusive porque, para quem ainda não está ofertando um plano de acompanhamento, né, você precisa ser autoridade no assunto e ter confiança do que você está fazendo, senão o paciente não compra, né? Acho que Perfeito. A premissa para vender é você ter confiança do que você está vendendo. Inclusive no SD Monitora, pessoal, para quem quiser fazer o teste, você pode entrar no site sdmonitora.com, fazer o cadastro rapidinho e a gente te dá 30 dias gratuitos para você testar. E você próprio vai ser seu paciente. Então, além de comprar o relógio, como o Lorenzo está falando, se monitora lá na plataforma, porque aí você testa. Aí o segundo passo é o quê? Traz um paciente que está mais próximo de você e tenta colocar ele no acompanhamento. Então, vai dando pequenos passos para ganhar confiança, porque depois você vai ver que faz muito sentido e que muda, de fato, a vida das pessoas que estão envolvidas com isso. Maravilha. Davi, sdmonitora.com, @sd.monitora, o Instagram. E a gente se cadastro gratuito no site, 30 dias gratuito para você testar. E se precisar de um suporte, a gente tem nossa querida Júlia, que vai te atender, vai entrar em contato com você para te adaptar na plataforma e fazer você conhecer. Exatamente. E ao se cadastrar, dali umas 2, 3 semanas, eu vou te puxar para uma entrevista, porque eu quero entender como é que é a tua realidade e se o SD Monitora é para você, né? Principalmente se tiver vindo do podcast, né? Você vai puxar porque o ouvinte do podcast é ele adopter, então ele vai dar bons feedbacks. Amigo, obrigado pela parceria. É muito bom estar ao seu lado, desbravando a saúde digital aqui do Brasil. E sou muito grato a Deus por ser seu sócio. Então, também. Então a gente está fazendo um belo trabalho e eu fico muito feliz de você estar aqui hoje conosco, contando a história da SD Monitora. Obrigado, meu amigo.
Que a gente faça mais alguns, né? É isso aí, para contar mais novidades. Meu amigo, não se esqueça, último fim de semana de novembro, 29 e 30, imersão SD Escola. Se você gosta aqui do que a gente está falando, você precisa participar. Vai lá conosco que eu te garanto satisfação garantida. E você que é ouvinte aqui, early adopter do Saúde Digital Podcast, precisa ir lá nos conhecer presencialmente, pessoalmente. Clica no link que você vai ter 10% de desconto. Beleza? Obrigado e até a semana que vem.